Angola, boa noite, bem-vindos a mais uma edição especial de Zimbo. Hoje vamos entrevistar Filomeno Vieira Lopes. Muito boa noite. Muito boa noite, Francisco. Prazer consigo. O prazer é também nosso. Antes de fazer uma nota importante, anunciamos na sexta-feira que o entrevistado desta noite seria Lucas Ngonda, presidente da FNLA. Ele aceitou o convite, mas à última hora declinou vir dar a entrevista por razões de, alegadamente, agenda, como fez questão de se justificar por via de um SMS enviado à nossa produção. Como não podemos parar, tivemos que trazer o Dr. Filomeno Vieira Lopes, que seria convidado para uma semana depois da vinda aqui de Lucas Ngonda, mas tivemos que antecipar a sua vinda. Está preparado? Sempre temos que estar. Pronto, e vamos então começar. Uma das questões que coloca permanentemente tem a ver com a preparação do Bloco Democrático para as eleições. E uma das perguntas que se fazem é: quando é que o Bloco vai divulgar a sua lista de candidatos às eleições gerais deste ano? Pois, muito boa noite a todos os telespectadores. O Bloco Democrático vai efetivamente participar nestas eleições e nós temos ainda para frente, do ponto de vista organizativo, dois importantes eventos. Dois, eventualmente três. Temos ainda uma reunião da Comissão Política, temos uma reunião do Conselho Nacional e provavelmente até uma conferência ou mesmo uma convenção nacional para estabelecermos tudo isto. E isto estará tudo cumprido até meados de abril. A meados de abril, depois de feita esta reunião da Comissão, as três reuniões, já se vai saber quem são os candidatos. Mas para já, quem vai ser a cabeça de lista? O Dr. Justino Pinto Andrade ou tudo aponta para isto, mas pronto, precisamos sempre das decisões dos órgãos superiores. Mas tudo aponta para isto, em princípio. Esperemos que sim, do meu ponto de vista pessoal, não é? Mas vamos permitir que os órgãos próprios assumam as suas decisões. Quem será o número 2 da lista? Será o senhor ou será outra pessoa? Temos um vice-presidente também, e nesta condição também é possível que ele seja o segundo candidato, portanto o candidato a vice-presidente. Muito bem, vamos lá então para objetivos claros. Em abril vai-se conhecer a lista de candidatos do Bloco Democrático para as eleições. Quais são os objetivos nesta eleição de 2017? Bom, há aqui dois objetivos fundamentais nestas eleições. O primeiro objetivo é contribuir para a mudança do regime. Efetivamente, nós estamos com o regime longevo, estamos com o regime obsoleto, estamos com um regime que não conseguiu fazer com êxito a transição democrática e acabou por, historicamente, entregar esta transição à oposição e à sociedade civil. Por consequência, nós temos que assumir esta responsabilidade histórica e o que é preciso como imperativo neste país é efetivamente mudar este regime. E, portanto, nós, Bloco Democrático, enquanto partido de oposição, vamos participar nestas eleições com esta firmeza no sentido de contribuir para a mudança do regime. Em segundo lugar, nós precisamos também, como objetivo específico, precisamos de ter um grupo parlamentar na próxima Assembleia. Portanto, digo um grupo parlamentar porque o grupo parlamentar dá outras facilidades de intervenção política, um deputado apenas não permite, e o empenho que estamos neste momento a ter é neste sentido, no sentido efetivo de constituirmos um grupo parlamentar na próxima Assembleia Nacional. Quando fala de contribuição para a mudança de regime, quer dizer concretamente o quê? Que pensa coligar-se com outras forças políticas? Pois é evidente que nas circunstâncias políticas do nosso país, a mudança de regime só é efetiva com conjugação de forças. Portanto, um partido por si próprio, nesta conjuntura em que nós temos um regime autoritário, não permite fazer esta mudança. E também esta mudança deve ser feita com o contributo da própria sociedade, porque não é possível apenas um partido, dois, ou mesmo os partidos políticos simplesmente constituírem todas as forças, quer intelectuais, motivacionais, para podermos fazer a mudança de regime.
Portanto, significa que, em função de acordos que possamos ter com outros partidos, eventualmente, se existir vontade dos partidos se coligarem, é coligação. Se existir vontade dos partidos fazerem outros acordos de unidade em torno de questões fundamentais da mudança de regime, o Bloco Democrático está, com certeza, aberto. Acha que a oposição está suficientemente preparada para uma união que prega? Bom, há um clamor popular por esta união e isso seria bom que as lideranças políticas pudessem ouvir o melhor possível. Inclusive há setores específicos da sociedade civil, como no caso dos 15 mais 2, que efetivamente, ou mais 2, que efetivamente lançaram um apelo e consultaram forças políticas nacionais. Nós, o Bloco Democrático, concordou, deu o seu agreement a este tipo de ação. Entretanto, há outras formas também que podem ser utilizadas se não se chegar efetivamente a um acordo de coligação. Desde logo, podemos ter um acordo eleitoral que dê confiança ao eleitorado, que as forças de oposição, uma vez chegadas ao poder, tenham um programa claro e concreto, conhecido pelo povo, nomeadamente a alteração desta Constituição, porque é uma Constituição muito perigosa, não é? Uma Constituição em que, efetivamente, mesmo qualquer partido que lá esteja sentado sob esta Constituição, pode fazer coisas más, não é? E nós não desejamos isso, porque isto não permite mudar o regime. É preciso alterar muitas coisas da Constituição, é preciso ter acordos muito claros relativamente ao desenvolvimento deste país, que não pode ser um desenvolvimento feito na base do tijolo e do cimento. Temos que apostar em setores chaves e fundamentais, como a educação, a saúde. É preciso estabilizar e de uma vez por todas que haja um programa claro em que tenhamos energia e água para todos, e ter um programa muito ofensivo para acabar com a pobreza neste país. Portanto, há um acordo mínimo possível de fazer que deve, na opinião do Bloco Democrático, ser conhecido pela população, porque isto pode granjear e deve granjear, digamos, a unidade, digamos, as forças políticas, da sociedade viva, em torno de uma plataforma de mudança efetiva. Quem seria o líder dessa plataforma? Isto vai depender naturalmente de acordos, não é? Nós não podemos fazer aqui uma previsão. Há alguns acordos bilaterais, há também algumas vontades, há o empurrão que está a ser dado por setores da sociedade civil, mas nós não podemos, desde logo, dizer quem vai ser o líder desta coligação, se ela efetivar-se, e também é preciso depois estabelecer acordos em termos de unidade. Como é que esta unidade vai ser feita e em função de quê? Em função eventualmente de pesos eleitorais, como é que se formará um governo? Tudo isto deve ser discutido. E pronto, está o campo aberto ainda para discussão, e é por isso que também o Bloco Democrático está a dar um timing para poder, como ainda estamos dentro dos prazos para apresentar as nossas candidaturas, não termos grandes precipitações e pudermos efetivamente conversar com todas as forças políticas, sobretudo num acordo de como este país deve ser a partir de 2018. Mas estamos a 5 meses das eleições, acha que as forças políticas da oposição estão suficientemente maduras para se juntarem, para chegarem a esse entendimento? Não, é evidente que há um conjunto de constrangimentos. Quais são os constrangimentos que acha que podem dificultar o entendimento entre as oposições? Há constrangimentos de ordem legal, que é, do meu ponto de vista, o maior constrangimento, porque sabe que as nossas leis são feitas no sentido de transformar uma mera coligação eleitoral praticamente num partido político, não é? Porque as forças integrantes desta coligação perdem a sua personalidade. Isto não acontece em lado nenhum do mundo. Só em Angola que tem leis atípicas e que, digamos, é pouco flexível e que também introduz preceitos antidemocráticos, no fundo. E isto aconteceu, deixe-me só recordá-lo, Francisco Mendes, por causa da Frente para a Democracia, que é um partido que foi autoextinto
e que deu uma grande base ao Bloco Democrático. Porque nós concorremos em 1992 integrados numa coligação, a decoligação, e elegemos um deputado. E o deputado, de acordo com a lei de 1992, era da Frente para a Democracia. E esta lei dizia que a Frente para a Democracia, os partidos é que tinham os deputados, tal qual como é a lei portuguesa. Como sabem, em Portugal houve aquela frente para Portugal, e há também a CDU, mas quando chega o Parlamento, os partidos mantêm a sua personalidade política. Aqui, para se sabotar a unidade das oposições, para se desestimular efetivamente as coligações, a lei foi depois alterada, não é? E durante o tempo em que nós fomos partido com assento parlamentar, nós constatamos que a lei que existia não foi aplicada, porque o Presidente da República achou que não devia lá estar a Frente para a Democracia, mas a decoligação. Apesar de um parecer que nós tínhamos, quer do Tribunal Supremo na altura, quer também da própria Assembleia da República, de uma das comissões da Assembleia da República. Portanto, a lei não é uma lei boa desse ponto de vista. E, por consequência, a lei tem outros aditivos negativos, nomeadamente, não é possível, Francisco Mendes, que os partidos coligados utilizem os seus nomes na coligação. Também não é possível que utilizem as suas bandeiras, os seus símbolos, quer dizer, referências que já estão marcadas no eleitorado. E nós reconhecemos que a cultura política aqui em Angola ainda é uma cultura muito ligada ao símbolo, não é? Não é tanto aquilo que se passa com o Bloco Democrático, que é um partido de muita substância, não é? É muito ligado ao símbolo. E isto é um constrangimento legal terrível que impede. Mas também há, com certeza, outros constrangimentos políticos, nomeadamente há forças políticas que podem pensar que têm um peso muito grande e que podem ganhar as eleições e gostariam, eventualmente, de ver o seu peso específico claro nas próximas eleições, e isto também impede com que haja estímulo para este tipo de coligação. No entanto, pensamos que ainda está em aberto a questão da unidade. A coligação, como sabe, podia proporcionar maior entusiasmo do nosso eleitorado, aquele eleitorado que nos pede para nos unirmos. Também, do ponto de vista do voto, permite eleger mais deputados. No entanto, se conseguirmos um acordo político bem publicitado junto do povo e, sobretudo, aquilo que o Bloco Democrático tem dito, estas eleições são efetivamente eleições não dos partidos políticos. É preciso que reafirmemos isso todos os dias. Isto são eleições do povo, não é? Portanto, o povo deve empenhar-se o mais possível nessas eleições. E achamos que, se compreender a nossa mensagem, é possível que a mudança, então, assim seja feita. Muito bem. Qual vai ser a estratégia eleitoral do Bloco Democrático? Que mensagem é que pensam passar aos eleitores? Bom, o Bloco Democrático tem, naturalmente, tem um programa, não é? E é na base deste programa que nós vamos constituir, digamos, as nossas várias mensagens eleitorais. Não há apenas uma mensagem, né? A primeira mensagem já se pode mais ou menos verificar. Este país precisa, como pão para a boca, de uma mudança. Portanto, ouçam bem o que todos nós temos para dizer. Analisem bem a prática que temos tido ao longo desses 5 anos e façam nascer de si próprios, de cada cidadão, forças suficientes para podermos mudar este país, porque é preciso um grande esforço. Vai ser necessária uma grande empreitada, porque tem que haver muita mudança de mentalidade. Uma das questões fundamentais, nós temos 3 traves mestras. O Bloco Democrático luta pela liberdade, luta pela modernidade e luta pela cidadania. E um dos problemas deste país é que as pessoas não são cidadãs. As pessoas primeiro são militantes, depois são cidadãs. Esta mensagem é forte. Portanto, transformar cada pessoa num cidadão é absolutamente muito importante. E nós sabemos como fazer isso. É preciso criar aqui um Estado de Direito, é preciso que haja impessoalidade na relação entre o Estado e os cidadãos.
Nós não podemos perceber que que uma sociedade continue partidarizada em todos os seus aspectos. Até a própria polícia está partidarizada, o comandante da polícia põe a camisola do partido da situação e aparece em comícios. Isto não dá confiança a um cidadão. Se tiver um conflito com alguém deste partido, ele pensa logo que ele não está bem, que ele está mal. Todos os órgãos, digamos, do Estado de Direito não gozam de independência. Sim, mas como é que faria essa despartidarização que defende? Isto é muito simples, não é? A despartidarização já está na lei. Em princípio, é preciso cumpri-la do ponto de vista prático. Portanto, o Bloco Democrático não tem, digamos, aspirações de, uma vez chegado ao poder, ou tendo influência de poder, estar a utilizar o mesmo tipo de prática e portanto, não tornar ou não transformar a administração pública num ente para todos os cidadãos. É preciso assegurar isto efetivamente na prática, não é? É preciso, por exemplo, do ponto de vista económico, que as pessoas que têm acesso aos financiamentos são aquelas que apresentem os bons projetos, não é? E que esses projetos não sejam roubados por outros. Portanto, que a lei seja cega para a situação partidária de cada pessoa. E é preciso, portanto, que haja um governo com entidades políticas que tenham efetivamente esta conduta. Portanto, isto é bom para todos, é bom para os próprios membros do partido da situação, que também não se sentirão naturalmente discriminados, porque hoje em dia um dos grandes problemas que existe no nosso país é efetivamente a discriminação política, não é? Tínhamos no tempo racial discriminação política, no tempo colonial discriminação política, mais discriminação racial. Hoje nós temos aqui uma discriminação política que estraga esta sociedade, não a potencia, não retira de qualquer um de nós os valores que nós temos e, portanto, temos as crises que temos. Vamos agora falar de questões concretas. Fala de mudança. O que é que tem de oferecer de novo? Quais são as ideias do Bloco Democrático para o país? Ora bem, um primeiro aspecto, há todo um conjunto de princípios nos quais se rege o Bloco Democrático e que são diferentes daquilo que nós no dia a dia constatamos. Em primeiro lugar, o primeiro princípio é que nós temos o homem no centro das nossas preocupações. O homem. Quando digo homem, sublinho bem. É o homem, não são os prédios. Os prédios têm que servir os homens. Não é a conta bancária. A conta bancária tem que servir o homem. E, portanto, a economia e a sociedade estão interligadas. Há todo um conjunto de relações que se estabelecem neste domínio. Portanto, nós, enquanto Bloco Democrático, não estamos a ver, digamos, o mero crescimento económico, tal qual nós vínhamos um tempo atrás, com 10% de crescimento, e que depois agora estamos nesta situação em que estamos praticamente estagnados. Isto porque não se tratou do homem, não é? Todos os nossos princípios partem daí. Então isto vai permitir que nós tenhamos um plano de desenvolvimento integral. Quando falamos de desenvolvimento integral, está centrado no homem, e uma das preocupações do homem são as questões do ambiente. Isto significa que as formas de organização da economia, nomeadamente a economia de mercado, têm que permitir um setor forte, por exemplo, um forte setor cooperativo, que não existe hoje, e tem que permitir outras formas de organização económica, como a chamada economia solidária, que é uma economia em que as pessoas não estão preocupadas com os lucros, estão preocupadas, sobretudo, em servir a sociedade. Temos que ter espaço para todas essas formas de intervenção. Um outro princípio fundamental é que as instituições do Estado devem estar sujeitas ao controle popular, o controle do povo, o controle dos cidadãos. E isto é possível organizar um Estado nesta base. Não é nada impossível, não é? Basta imaginar uma escola em que nós tenhamos uma comissão de pais que está lá e tem que efetivamente colaborar com a direção da escola, tem que também saber que orçamento é que existe, digamos, nesta escola e, portanto, todas as despesas orçamentais puderem ser controladas, digamos, por esses cidadãos. Mas quem diz isso, diz outras formas também, de outras maneiras que podemos ter para, efetivamente, o cidadão ter o controle, porque a soberania reside no povo, e quando a soberania reside no povo, não é o conceito pontual
de que estamos perante umas eleições e eu vou ser soberano porque posso pôr o meu voto. Sim, mas como é que seria esse controle do povo? Não é uma visão romântica ou acha que pode aplicar de forma prática? Já dei um exemplo concreto. E, por exemplo, para nós combatermos a corrupção, não bastam instâncias judiciais. Não é? É preciso um desenvolvimento muito forte da própria sociedade civil. Nós temos o Rafael Marques que fala, mas é preciso que haja outras organizações e é preciso impor, portanto, sistemas de integridade na própria função pública, que hoje não existem. Não é? É preciso criar todo um conjunto de sistemas de integridade é que vocês criariam só sem governo? Não, os sistemas de integridade são aqueles em que há códigos de conduta para os funcionários públicos, naturalmente. Todas as fases, desde um concurso a outras questões, têm que passar por outros órgãos, são órgãos que se balanceiam entre si, e também é preciso dar poder às pessoas para poderem ter acesso à informação e poderem intervir com base nesta informação. Hoje em dia, o cidadão não tem acesso à informação administrativa, à informação oficial. Nós temos aqui um Estado que, bem vistas as coisas, é assim um Estado com um secretismo muito grande. E é preciso ser muito mais transparente a este nível. Portanto, todas estas zonas vão ser disputadas, naturalmente, que pretendemos falar na transformação do nosso país. Falava da aposta no homem e um aspecto fundamental tem a ver com a educação. O que é que vocês fariam de diferente no setor da educação? Bem, desde logo o Orçamento Geral do Estado tem que assegurar na Lei Quadro uma verba percentual para a educação e para a saúde que esteja acima dos 40%. Isto muito claramente. E quando eu digo isto na Lei Quadro, é um princípio que tem que ser assegurado e que tem que ficar fixo. Portanto, não fica mais sobre, digamos, conjecturas, um ano fica assim, outro ano fica assado. Não. Nos 5 anos de governação, isto tem que acontecer. Mais que isto, devemos procurar um consenso nacional em torno desta matéria. O que é que queremos dizer com isso? Se no futuro um partido qualquer que ganhe, ele não deve sair destas balizas. Há questões que, se nesse país fossem feitas na base do consenso nacional, nós poderíamos estar com campos mais estreitos para a governação e assim poderíamos, com certeza, ter melhores resultados. O mesmo, especificamente, porque nós temos que recuperar esta juventude, porque nós temos pessoas que desistem do sistema escolar, porque nós temos estudantes que estão muito afastados, digamos, da sua escola, muito rapidamente na escola, até a 12ª classe, o ensino seria efetivamente gratuito. E não é como agora, que se vai encontrar os livros no mercado. Por outro lado, o conceito de escola tem que ser um conceito de escola integral. Nós ainda temos muita pobreza, nós temos crianças que ficam muito tempo em casa, nos charcos, e sobretudo quando chove, com más companhias, e precisamos ter uma escola em que as pessoas, sobretudo as crianças, fiquem mais tempo. E neste mais tempo possam ter assegurado coisas como, por exemplo, uma refeição quente, ter ATMs para lazer. Isto não pode ser só coisas das escolas privadas. A escola pública tem que assegurar isso. Porquê? Porque nós estamos a tratar do cidadão. Porque nós estamos a tratar do cidadão do futuro. Não é? E mesmo na universidade, nós precisamos de assegurar quer as boas bibliotecas, boa bibliografia, boa relação com outros centros de saber, libertar a universidade. Quando fala em libertar a universidade, quer dizer concretamente o que é, doutor? Grande parte da universidade hoje está oprimida. Portanto, mas oprimida em que sentido? Não há uma liberdade académica consistente. Que linhas académicas é que nós hoje temos? Sim, mas eu queria que fosse muito mais claro em relação a essa alegada falta de liberdade das universidades. Estou a ser claro. Portanto, a universidade não tem debate hoje em dia, não um debate consistente na universidade. E nós precisamos que as liberdades sejam, sobretudo, escolas de formação de pensamento, não é? E que as pessoas aprendam a pensar para poderem ter ideias. Hoje em dia, a nossa universidade ainda é um bocado sebenteira, na grande parte, digamos, das universidades, ainda um pouco sebenteira, ainda temos um professor muito autoritário, um professor que ainda não é capaz, porque é o sistema.
porque ela é instilado, digamos, pelo sistema. Uma universidade que sai pouco dos seus muros, que coopera pouco com a própria sociedade, com a economia, e, portanto, tudo isto tem que ser liberto, não é? E, com certeza, que, perante uma situação política de liberdade, essas coisas quase que acontecem por si, só precisamos de que as arestas sejam compostas, não é? Portanto, é esta universidade que nós efetivamente queremos. Mas o primeiro foco, efetivamente, é no ensino primário, ensino secundário e com estes condimentos, um condimento integrado. Portanto, não é só a pessoa ir para a escola, mas chegar lá, na situação de pobreza, encontrar uma boa refeição e ter tempo para aceder a outras coisas, como desporto, o lazer, o reforço do seu ensino e boas bibliotecas. Isto é possível fazer. Angola tem essas condições para o fazer. Falava do princípio da entrevista da questão também da pobreza. Como é que vocês fariam o combate à pobreza? Há aqui duas coisas fundamentais em relação à pobreza. Hoje em dia, Angola, como sabe, segundo os indicadores, muito mais de cerca de 70% das pessoas vive com $2 por dia. É um país que durante cerca de 10 anos teve crescimento de 10%. Isto não faz absolutamente sentido nenhum. Nós precisamos de trabalhar com metas em cima destes indicadores. Nós temos que dizer que num prazo de 2 anos temos que resolver o problema da pobreza extrema em Angola, não é? Nós temos que aumentar através de processos, portanto, nós não podemos viver sempre, como ainda hoje o Orçamento Geral do Estado praticamente descreve, em projetos tipos de emergência. Nós temos que concluir esses projetos nos próximos 2 anos e resolver o problema do rendimento familiar nos próximos 2 anos. E depois entrar imediatamente, né, porque recuperamos o homem, recuperamos as pessoas. Repare que nós, porque não apostamos nem na educação nem na saúde, nós acabamos por perder muita gente ao longo desses 15 anos, depois do fim da guerra. Né? Não houve sustentabilidade de vida dessas pessoas. O que o país deveria ter feito na altura era atacar os problemas de emergência com muita força e rapidamente entrar para programas de desenvolvimento. Portanto, com uma política que permite a abertura de trabalho. E aí, um papel do Estado fundamental é criar o ambiente generalizado, não é criar o ambiente para as pessoas do seu partido. Tem aí um outro problema da despartidarização, não é? Nós temos que aproveitar todas as potencialidades, não é? E nós acreditamos na sociedade, nós acreditamos que a sociedade tem potencial, nós acreditamos que todos os pais de família têm o desejo de alimentar os seus filhos, têm capacidade de descobrir o seu trabalho. O que é preciso é abrir, o que é preciso é criar os ambientes, não é? E isto não está criado desde o campo à cidade. É preciso abrir isto. Portanto, com base nisso, ampliando o emprego, aumentando o rendimento mínimo, nós combatemos com certeza a pobreza. Numa ótica já, 2 anos depois, numa ótica de desenvolvimento, não mais de uma ótica de emergência. Mas não é uma visão muito otimista de um problema que é extremamente complexo. Não, o problema não é complexo. Vejamos o nosso país. Por que é que nós não fazemos isso? Ponto 1, não há vontade política. Ponto 2, apontamos aqui num sistema de acumulação primitiva de capital. Quer dizer, estamos aqui, temos 10, 30 pessoas que querem acumular até não mais, não é? Temos um sistema de corrupção extremamente alargado. Temos um investimento muito grande em matéria, digamos, de militar e de defesa, não é? Quando não estamos a confrontar guerra nenhuma. Ora, o que é que isto quer dizer? Mas, doutor, se nós conseguirmos... Países em situação de paz também fazem muitos investimentos na área militar, mesmo não estando em guerra. Angola não parece ser um caso inédito. Fazem mal. E como é que estão esses países? Explique-me como é que estão esses países. Como é que está o Zimbábue hoje, que também apostou muito nisso? Explique-me. Se me disser que esses países estão bem, pronto, vamos por aí. Não é? Angola, do ponto de vista económico, tem que descobrir quais são, digamos, os setores que permitam fazer desenvolvimento rápido, onde ele se pode especializar. Se eu gasto mais dinheiro na questão militar, não é? O Francisco Mendes vai-me convencer que é na questão militar em que eu me vou especializar para poder produzir maior economia para o país e ter programas de sustentabilidade. Não é possível.
Nomeadamente, no nosso caso, inclusive, os estudos estão feitos, não é? As despesas militares são parasitárias, não são despesas que criam desenvolvimento, não é bem como nos Estados Unidos da América, não é? Que até em termos percentuais gasta menos que Angola. A União Soviética, em termos percentuais, gasta menos que Angola. O orçamento militar de Angola conjuntamente, o orçamento da África do Sul e também da Nigéria, países muito mais fortes. Portanto, isto efetivamente não se justifica. Há também muita corrupção neste setor, naturalmente. Se nós estancarmos a corrupção, se nós diminuirmos dramaticamente este orçamento qual seria a redução, qual seria o percentual de redução deste orçamento da área militar se fosse em governo? Eu penso que com 10% do Orçamento Geral do Estado nós tínhamos a questão militar solucionada. E mais, nós temos de ser inteligentes. Há setores militares que podem e devem ser reconvertidos para civis. Nós tínhamos, em 1992, todo um conjunto de capacidades de reconverter muitos setores militares e mesmo pessoas para o campo civil. E não o fizemos, não é? Porque as pessoas entendiam que tinham que continuar a ter patentes, ser militares, porque o sistema está feito assim, isto é um sistema político-militar e é um sistema em que as pessoas têm que mostrar galhardetes na rua, galões na rua para efetivamente poderem ter posição social, quando podem ter opções. Ter opções é militar, é empresário, é empresário. Portanto, não precisa de manter as duas posições e vamos renovar assim, digamos, o exército, a função militar, a função de segurança, etc. E nós podemos tornar esses setores diferentes do ponto de vista operacional. Eu não preciso ter uma segurança de Estado com pessoas em cada esquina, do estilo persecutório, de estar em cima de cada pessoa de um partido político, de ir atrás das famílias, dizer, olha, o Filomeno agora está a dizer isso, o Francisco Mendes está a pensar assim, pressionar. Não, precisamos ter este aparelho. Mas tem sofrido essa pressão? Não sou eu, como toda a gente que se opõe a este país, não é? Basta andar um bocado fora daquilo que pensam que são os parâmetros, acabam por ter um conjunto de pressões. E isto são muitos recursos. Ora, que muitas vezes há pessoas que saem daqui do país e têm alguém que está por fora, não é? Os próprios candidatos que surgiram, a candidatura a Presidente da República, quando a Constituição era diferente e permitia que as pessoas fizessem candidaturas individuais, todos eles passaram a ser monitorados do ponto de vista da segurança do Estado. Isto são recursos que não fazem sentido. Eu tenho que dar segurança a um candidato efetivo para a Presidência da República para este candidato não sofrer nenhum atentado. E isto não se faz ainda. O único candidato protegido tem sido o candidato do partido da situação. Eu, aliás, quero já fazer aqui o apelo, nessas eleições, todos esses candidatos devem ter esta proteção, porque são potenciais presidentes da República, não é? E aí vale a pena gastar dinheiro, não naquilo que se tem gasto. Não precisamos de uma comunidade de inteligência como temos tido até agora, não é? Portanto, vamos poupar naturalmente muito dinheiro. E eu estou de acordo em que tenhamos que minimizar bastante este orçamento, porque temos coisas muito importantes a fazer do ponto de vista do homem neste país. Para fecharmos esta questão das propostas do Bloco Democrático, como é que vê? Este é um consenso de todas as forças políticas, incluindo do MPLA, que também reconhece isso, que é a necessidade de combate às assimetrias. Como é que pensam fazer isso? O combate às assimetrias regionais ou sociais? Regionais, até porque as sociais fez referências quando falava da questão do combate à pobreza, aquilo que seriam as estratégias a adotar num possível governo do Bloco Democrático. Pois, deixa-me falar em duas ideias fundamentais. Em primeiro lugar, esta coisa do palavrão que se fala muito hoje em dia como uma saída milagrosa, não é descentralização, mas é diversificação da economia. É preciso pensar este conceito de uma forma diferente. E é um palavrão porquê? É um palavrão porque as pessoas pensam que, pronto, agora vamos começar a produzir batatas, vamos começar a produzir arroz, etc. Porque só tínhamos petróleo. Mas é preciso que isto seja também social, né? E a descentralização também tem formas. Porque se eu continuar a dizer assim, eu quero agora produzir arroz, mas nos latifúndios,
não é? Nós não fazemos também, nós não influímos no social, não é? O incremento das pequenas, das médias empresas, não é? No campo, por exemplo, a economia familiar, que muitas vezes tem sido destruída e que não tem os canais de comercialização hoje que já teve até no passado. Portanto, tudo isto tem que ser posto em movimento. A descentralização, e não meramente a desconcentração, tem que ser efetiva. O poder atual, e é uma das questões que nós analisamos como sendo um grande falhanço do processo de transição, não é? Que o Partido da Situação deveria promover a descentralização, porque é um partido que promoveu a concentração absoluta, mas chegamos hoje a 2017 e ainda temos um Orçamento Geral do Estado que 85% é regido pelo Bloco Central, pela parte central. Portanto, não é, isto não faz sentido. Nós precisamos de uma descentralização clara. O Partido da Situação não tem coragem de a fazer, porque pensa que perde o controle. Portanto, vejam que isto é uma necessidade absoluta de nós termos mudança neste país. As eleições autárquicas, a montagem das autarquias, que é algo constitucional, que nós já podíamos ter feito, até hoje também não está feito. E com certeza que isto é uma baliza programática muito importante no nosso país. E é isso que vai fazer naturalmente a diferença. É uma ação coerente, não é? No sentido de resolver isto. Não têm sido dificuldades de terreno que não permitem que não permite que isto aconteça, não. É falta de vontade política e é também porque tudo o que está acontecendo neste país está sujeito à chamada acumulação primitiva. Portanto, o enriquecimento de um conjunto minoritário de cidadãos. E nós temos que travar isto, porque isso também não permite a democratização do país. Eu falava das eleições autárquicas. Acha que nós temos condições de as realizar já? Temos, sim, senhora. Precisamos de um ano para compor o corpo legislativo e criar estas condições. Mais que um ano não é absolutamente necessário. Acha que em 2018 podemos realizar eleições autárquicas? Absolutamente. Absolutamente. Com o novo poder. Com o poder atual já sabemos que é em 2021, não é? Porque nós não podemos continuar a colocar metas as quais nós não somos capazes de as concretizar, não é? Quando nós colocamos metas é porque somos capazes, quando nós fazemos é porque não temos vontade política. Precisamos, digamos aqui, de um grupo, de uma plataforma de homens com esta vontade política. E é por isso que essas eleições são importantes e que são derradeiras, digamos, no momento atual no nosso país. E se a oposição não ganhar as eleições? A oposição tem que continuar a ter o seu programa. Eu penso que o nível de descontentamento que existe no país, o nível de propostas que a oposição pode oferecer, e nomeadamente o Bloco Democrático, podem garantir isso. Qual é o problema? Todos nós sabemos, é a possibilidade da fraude eleitoral. Mas não é? Como é que... E vamos entrar... Não, diga, Dr. Flamengo, vamos entrar primeiro nesta questão da preparação do processo eleitoral. Porque é que, antes mesmo de começarmos as eleições, já esse discurso sistemático de alguma parte da oposição sobre a alegada fraude do processo? Porque é uma história. Porque é um processo político neste país. E porque é preciso ter uma política preventiva e não depois ir apagar fogos. Porquê é que a gente não se vai prevenir? Porquê é que não se cria um sistema de confiança mútua? O próprio Ismael Mateus sugeriu no artigo no Novo Jornal, passo aqui a publicidade, que então as forças políticas todas se sentassem. Se eu tenho desconfiança da Força A, se o Partido da Situação tem desconfiança da Força B, vamos todos sentar e vamos criar um clima em que todos nós nos aceitemos mutuamente. Por que razão é que, não é, fizeram-se aqui leis neste país contra a própria Constituição, como é o caso da lei do registro eleitoral, não é?
alguma coisa está aí escondida, não é? Por que razão é que, não é, nós verificamos que há uma série de cartões que foram duplicados? O próprio secretário de Estado falou isto na reunião com os partidos políticos. Não é? Mesmo agora há cartões duplicados, não é? E parece que há receio que se faça uma auditoria. Francisco Mendes, veja uma coisa. Nós hoje trabalhamos com informática, trabalhamos com eletrónica, não é? Os senhores têm ali no seu iPad e tal, e vão fazendo um registro. Este iPad está sujeito a um programa. Não é? Imagina que o programa tem a seguinte restrição. 50% das pessoas entre 18 e 20 anos devem ser anuladas. Qual é a possibilidade de eu verificar se efetivamente isto aconteceu ou não? Mas está a fazer uma suposição ou está a fazer uma acusação? Não, repare, quando nós pretendemos fazer um teste, nós temos que, a partida, colocar um conjunto de perguntas, não é? É como Francisco Mendes me está a fazer um conjunto de perguntas, senão eu realizaria o seu programa. Eu tenho que fazer um conjunto de perguntas para eu poder atacar os problemas. Eu tenho que ter uma ideia de como é que uma eventual fraude pode ser digamos, executada. E já há factos concretos. Por exemplo, eu não sei se vocês podem fazer aqui uma verificação destes cartões, não é? Se o Francisco Mendes estiver a ver ali na tela, acredito que não veja com muita... Não é? Este cartão tem o dedo, não é? Agora foco o outro cartão. Já não tem o dedo, não é? Portanto, este cartão foi fabricado duplamente. O nome da pessoa é o mesmo. O número de grupo é o mesmo. Mas o número de registro, o número de eleitor, já é diferente, não é? Portanto, isto permite que depois se façam manipulações claras. Mas quem é que fabricou este cartão? Esse cartão que está a apresentar aqui, os cartões quem é são que terá iguais, fabricado? são fabricados pela única entidade que nós temos. E quem é que tem essa coisa? O MAT. O MAT é que tem este poder. Portanto, não é? Quer dizer, nós estamos perante factos concretos. Então como é que eu perante esses factos concretos? Isso é um indício de fraude? Isso é evidente. Sabe porquê? Este indivíduo, que pode até não ser um angolano, entrega-se o cartão a este indivíduo, vai e vota. Ok? E vota no outro partido qualquer. Este cartão entra no sistema, e entrou no sistema de 2012, e permite eliminar partidos políticos. Porque depois aparece duplicado com este. Se um partido aparecer que tem o cartão real e o cartão certo, e que depois põe o nome deste, quem for buscar a assinatura, mas que entretanto se entrega este cartão, ou o sistema processa esse cartão num outro partido que entregou as assinaturas primeiro, o segundo partido que está bem acaba por estar mal. Só por uma curiosidade, esses cartões que aqui estão exibidos são de militantes do Bloco Democrático, como é que os conseguiu? Conseguimos porque no terreno, olha, esses cartões são de cabina. São de cabina. São de cabina. No terreno, estávamos encabaçando, pois, exatamente, numa das campanhas que fazíamos e nas conversas com as pessoas, o próprio elemento que está aqui foi identificar que tinha um cartão como outra pessoa, que era do Congo Democrático. Essa pessoa, esse cidadão que apresenta aqui é angolano? O cidadão nacional? O nosso é angolano e até na altura era dirigente provincial do partido. Não, este que está aqui, estes cartões que se exibem é de um militante do Bloco Democrático. Sim, o nome é o mesmo. Simplesmente estava na mão de uma outra pessoa. Alguém duplicou o cartão e entregou a um indivíduo que não é sequer angolano, eventualmente com a promessa que depois iria ter a identidade angolana, o bilhete de identidade. Essas coisas acontecem todos os dias, não é? Sim, mas o MAT tem garantido que o processo é fiável e é transparente. Na boca. E também tem dito que tem falado com os partidos, fazendo relatores permanentes. Isso não convence o Bloco Democrático da lisura, da transparência deste processo de registro eleitoral? Não convence. O que é que devia ser feito para convencer o Bloco Democrático da lisura do processo? Uma empresa, a direção ou o Conselho de Administração de uma empresa faz um balanço e a sua conta de resultados. E depois faz um relatório, não é? Apresenta o relatório à Assembleia e a Assembleia lê o relatório.
isto convence as pessoas? Se não existir um Conselho Fiscal que faça uma auditoria às contas e que certifique essas contas e que diga: eu verifiquei os sistemas, verifiquei as contas e por consequência isto está bem. Nas assembleias, e aqui vamos fazer, digamos que é o povo, nosso povo e cidadãos em geral, não é verdade, não é? Estas pessoas têm que confiar nos fiscais, que são os partidos políticos. Ora, os fiscais têm que utilizar métodos e metodologias, não é? Procedimentos suficientemente capazes de poder aferir e dizer: isto está certo. Porque isto chegou ao Tribunal Constitucional. Significa, passou do mate para o CNE, ou a CNE também não viu, passou da CNE para o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional operou com esta base de dados. Portanto, nós desta vez não podemos permitir que esta base de dados viciada, e há outros indícios claro, o indivíduo que tem técnica de auditoria sabe digamos que alguns procedimentos. Por exemplo, quantos eleitores haviam em 2012? Cerca de 10 milhões. Quantos eleitores foram até agora validados muito perto do fim? Cerca de 6 milhões. 2 milhões e tal são novos entrantes. O que é que isto quer dizer? Há aí um gap de 4 milhões. Significa, ou as pessoas não foram, ou então havia tanto cartão duplicado que a base eleitoral, ou o número, a população eleitoral não era tanto assim. Então, só isto, e estes casos muito concretos, e a própria declaração do Secretário de Estado, permite-nos dizer: é necessário fazer uma auditoria para validação de todos os dados. Mas é necessário que o CNE tenha, efetivamente, a garantia de que os dados que lá estão são fiáveis. É necessário que o Tribunal Constitucional tenha também dados fiáveis, porque senão toda a ação que se faz em torno disso aparece naturalmente deturpada. Isso significa o quê? Que vocês não vão às eleições se não for feita essa auditoria? Significa que temos que convencer todos os implicados neste processo de que esta auditoria é válida e é um processo normal de fiscalização. Não é preciso que a lei diga, é preciso fazer auditoria de sistemas. A lei não precisa dizer isso. Nós somos todos pessoas que temos experiência de vida, experiência profissional. Nós não estamos a lidar aqui com crianças, não é? Portanto, o poder de fiscalização é um poder que analisa sistemas informáticos, porque se fosse tudo à mão, não é? Bastava verificação, está tudo à mão, não há nada por dentro, não há nenhum cérebro interno. Mas nós temos aí um cérebro interno, é preciso analisar, não é? Este cérebro, ver como é que essas células aí estão, como é que estão programadas e organizadas. Isto tem que ser visto, isto deve ser visto. Isto faz-se com testes. Este discurso de fraude, antes mesmo de entrarmos para o processo de eleições, estamos praticamente no processo eleitoral, não cria um sentimento de insegurança e de desmobilização nas pessoas que vão votar? O discurso da fraude não está já nos partidos políticos. Aí é que está o problema. O discurso da fraude está no povo. As pessoas dizem: eu não me vou registar, eu não vou votar, porque eu já sei que o partido da situação vai, com fraude, vencer as eleições. Portanto, isso não é um discurso dos partidos políticos. Tenhamos clara esta situação. Este é um discurso do povo. E o nosso dever, como meros intermediários deste povo, como seus representantes, é defender a sua dignidade, a dignidade deste povo, que se vê incapaz, que se vê fraco, com esta opressão que existe, com a impossibilidade de saídas, não é? E nós estamos no terreno da luta. Apesar de que fazer política num país como Angola é um risco, e um risco extremamente elevado, como o Francisco Mendes sabe. E por isso é que a mudança desse país deve também permitir que as pessoas façam política sem riscos, sem estes riscos tão grandes como observamos.
que um cidadão, um jovem que gosta de administração pública se atire, digamos, para a carreira política, que a pessoa que no seu coração sofre muito com os problemas dos outros se atire para a carreira política e livremente, sem qualquer tipo de impedimentos. Ou as pessoas, parece que para ser política é preciso ser corajoso. Não é nada disso. Não é? Portanto, Francisco Mendes, o discurso da fraude hoje em dia é um discurso popular. Sim, mas isso não pode criar um efeito contrário, com o efeito da desmobilização, fazer com que as pessoas se desmobilizem e não participem no processo. As próprias pessoas, e o fraco registro, não é? E logo na primeira fase do registro observou-se uma fraca adesão ao registro, exatamente por causa dessa desconfiança da fraude. Então, agora, onde é que está o efeito contrário? O efeito contrário está exatamente se nós conseguirmos dar credibilidade a este processo. E como é que se faz isso? Com auditoria, e nós próprios, que estamos a defender, que também já fomos prejudicados pela fraude, chegamos e afirmamos, nós auditamos e nós garantimos que demos o nosso máximo possível e que as coisas podem correr bem. Isto aí, então as pessoas se entusiasmam-se e dizem, vamos para aí. Nós estamos aqui como Bloco Democrático e queremos encorajar todas as pessoas a fazerem o registro. Mas depois também queremos limpar este registro. Queremos sanear este registro de todas as situações que não são situações boas para o processo democrático. Há uma questão que se coloca permanentemente. Nós vamos ter eleições. Qual vai ser o papel que vocês pensam desempenhar para termos um processo eleitoral que termine sem instabilidade? A nossa estratégia fundamental para isso é uma estratégia ativa. Eu penso que muitas vezes as pessoas pensam que se ficarmos numa posição passiva do género, tudo que o governo está a dizer está bem feito, tudo que as entidades estão a fazer está bem feito. O que traz confusão é se nós contestarmos. Isto não é saudável. Isto é chamada paz podre. Isto é chamada pseudo-democracia. Nós vamos lutar para que haja verdade eleitoral neste país. Vamos lutar para que haja verdade. E esta questão da auditoria, digamos, as bases de dados, na verdade, é já parte desta verdade eleitoral. Nós vamos continuar a lutar para que a sociedade civil possa, efetivamente, digamos, observar estas eleições. Já se cometeu, digamos, um desvio, a sociedade civil não tem participado na observação eleitoral, mas é preciso criar as condições e nós estamos satisfeitos, enquanto Bloco Democrático, que é um grupo da sociedade civil que se está a movimentar, né, e que seja capaz, digamos, de também fazer a observação eleitoral. Nós vamos, num programa conjunto com os outros partidos da oposição, lutando por esta verdade eleitoral, pôr fiscais em tudo quanto é sítio. E nós vamos estar muito atentos aos prazos eleitorais. Francisco Mendes, caros concidadãos, tenhamos em atenção o seguinte: os prazos são importantes que se concretizem. Por exemplo, a publicação de cadernos eleitorais tem um prazo para as pessoas poderem ver se o seu nome está lá, se há alguma irregularidade no seu nome, se há algum dado que não está bem. E saberem onde é que vão votar com tempo. Porque nem todos temos telemóvel e posso perder o meu telemóvel na hora, etc., como se inventou como último recurso da outra vez. Nós somos de opinião que se alguns prazos não forem cumpridos, nós devemos ir protelando para a data das eleições até que os prazos sejam cumpridos. Quando fala protelar, defende o quê? Se os prazos não forem cumpridos, defende inclusive o adiamento das eleições? É um protelamento, isto não é adiamento. Adiamento é quando não se registra no seu tempo, não é? Mas é um protelamento para permitir condições de estabilidade. Até quando? Porque se nós estamos... o problema não é até quando. O problema é em função do prazo que foi violado. Se eu tenho que publicar, vamos fazer a suposição. E aí a suposição é importante e é algo inteligente. Que devo publicar os cadernos eleitorais 15 dias antes do dia das eleições. E só os publico uma semana antes, então vamos protelar uma semana para que todo o cidadão consiga ir verificar, digamos, se está lá, se não está lá, e ter condições de protestar e de sanear. Os fiscais, normalmente, são credenciados a trochimós.
em cima da hora, numa situação terrível. A fiscalização deve ser credenciada também em tempo. Portanto, tudo isto tem que ser cumprido de acordo com a lei, porque, em princípio, com exceção de alguns prazos, que são prazos perfeitamente de maratona, não é? Há prazos de maratona na lei, e que, efetivamente, uma nova lei devia corrigir isto, porque não permite que, por exemplo, em matéria de contencioso eleitoral, em 48 horas, em 24 horas, se apresente uma situação que se passou no Coroca. Porque nós não temos essas condições. Eu venho do Xongoroi, não é? Eu estive este fim de semana e devo dar aqui um bom agradecimento a agentes de Xongoroi que nos acolheram bem, não é? Nós estivemos ali onde estão os padres e as madres, no Malongo. Malongo não tem, não é? Não tem energia elétrica. O Malongo não tem redes telefónicas, mas vai ter uma mesa eleitoral. Como é que eu posso fazer protestos, não é? Em 24 horas e as coisas... E nós tínhamos possibilidade de corrigir isto na lei. Pela ronha do partido da situação, não corrigimos. Mas pronto, vamos ter que nos adaptar a essas situações. Nem tudo vai, com certeza, correr bem, por efeito, inclusive, da própria lei, não é? Mas as ideias que a oposição tinha, a oposição parlamentar, que eram boas ideias, não foram acolhidas, mas tudo tem que ser feito para, pelo menos, preservarmos o essencial. Bem, só nestas condições é que vamos conseguir estabilidade. Vamos fazer um intervalo agora. Quando voltarmos do intervalo, vamos responder algumas questões que nos foram enviadas por telespectadores. Então, vamos para o intervalo e voltamos mais daqui a pouco para a última parte da entrevista com o Dr. Filomeno Vieira Lopes, o dirigente nacional do Bloco Democrático. Até já. A melhor oferta da semana está no Quero. Não perca a oportunidade de desfrutar o melhor da tecnologia no conforto da sua casa. LED Bloco de 40 polegadas por apenas 74.995 kwanzas. Quero é o maior hiper de Angola. No residencial Sun City você pode construir uma casa com apenas um quarto e depois aumentá-la para 2 ou 3 quartos, quando assim desejar. Mas em primeiro lugar será necessário comprar o lote, a pronto ou a crédito, e sem nenhuma entrada inicial. No residencial Sun City você terá novos verões, uma praia irresistível e vista apaixonante, onde todos querem estar. Sun City, crie suas raízes aqui. Viva a meia e o pijama da boneca, viva o vestido que levas à discoteca, viva o lençol, viva a camisola e aquela bata que levas para a escola, viva a patiota da Maria e do Zé, viva o casal e o enxoval do bebê. Chegou Viva, o detergente que deixa a roupa limpa e cheirosa como nenhum outro. Viva o amarelo, o vermelho, o rosa, viva uma Angola tão bonita e cheirosa. Viva, roupa com vida. Viva! Podemos começar? Estamos prontos? Ok, olha para a câmara. Isso mesmo. Que confiança. Sabes dar uns toques? Manda carga. Vai no seguro humor. Usa agora para Você é muito confiançudo. Confiançudo eu? Não, eu tenho confiança. Vem aí novidades em grande. Em grande mais. DSTV, a diversão mora aqui. O registro eleitoral é obrigatório e termina a 31 de março. Cumpre o teu dever de cidadão e registra-te. Leva o teu cartão de eleitor e atualiza o teu registro junto a uma brigada de registro eleitoral. Se já tiveste cartão de eleitor e o perdeste, vai até uma brigada de registro eleitoral e pede uma segunda via. Para novos registros, leva o teu BI ou, se não o tiveres, leva testemunhas que comprovem a tua identidade. Registro eleitoral, um direito, um dever. Governo de Angola. Novos sumos Tutti Seleção, a melhor seleção de fruta, agora numa embalagem de litro, ideal para toda a família. Tutti Seleção, de bom gosto.
Zika está entre nós. O que é o Zika? Zika é uma doença causada por um vírus que afeta o sangue e o sistema nervoso. É transmitida principalmente pela picada do mosquito infectado, o mesmo mosquito que transmite a febre amarela, dengue e catolo. Durante a gravidez, o vírus pode passar de mãe para o feto, dando origem a malformações congênitas caracterizadas pela cabeça pequena e paralisia dos músculos. As principais medidas de prevenção à doença do vírus Zika são o combate ao mosquito e as mulheres grávidas devem frequentar as consultas de pré-natal para beneficiarem de cuidados médicos. Ministério da Saúde, Governo de Angola. Essa quinta-feira, Cuito Guanaval, a sul de Angola. As primeiras linhas, então devia realizar o contra-ataque. Foram muitas batalhas aqui nesta região. Éramos jovens, todos dispostos, todos disponíveis. Só o meu carro de combate tinha de 6 meses. Uma batalha que mudou o curso da história. A mais prolongada batalha que teve lugar no continente africano desde a Segunda Guerra Mundial. Acompanhe na TV Zimbo, essa quinta-feira, o documentário da Batalha do Cuito Guanaval. E bem-vindos ao mais novo programa Conheça Mzansi aqui na TV Zimbo. Eu sou a Weza Solange e a partir de hoje eu vou viajar pelas lindas províncias da África do Sul. Pois é, eu quero embarcar nessa aventura muito gostosa com todos vocês aí em casa. A partir de agora, eu todas as semanas vou conhecer sítios diferentes, comidas, culturas, um bocado de tudo. E você é o meu convidado, quem sabe? Talvez traga outros convidados para fazerem parte dessa experiência comigo. Conheça Mzansi para ver esse sábado às 18h30 aqui na Zimbo. Patrocinado pelo South African Tourism. Essa quarta-feira, no Nossa Terra, veja o desenvolvimento da Fazenda Pérola do Kikuchi, em Viana. A produção de cerca de 1 milhão de ovos por dia. E depois, Quilengues é o município que dá boas-vindas à província da Huila. Uma reportagem sobre o município de Quilengues, na província da Huila. Quilengues é um município com características agropecuárias. Nossa Terra. Tudo isso e muito mais para ver essa quarta-feira aqui na Zimbo. Olá, malta cool! O Cultura, a partir do dia 25 de março, passa a ter um novo horário. Às 19 horas, todos os sábados, aqui na TV Zimbo. Mas continua a ser cool, porque isto é cultura! Mais uma vez, boa noite, bem-vindos à última parte do Especial Zimbo. Hoje estamos a entrevistar o Dr. Filomeno Vieira Lopes, do Bloco Democrático. Vamos falar agora do Bloco, de algumas questões também que estão a ser colocadas por alguns telespectadores. Franklin Francisco, de Luanda, pergunta: o Bloco Democrático está em movimento ou parado? Então, o Bloco Democrático, podem ver por aqui, não é? O Bloco Democrático está efetivamente em movimento. Nós temos estruturas por todo o país. Neste momento, que é o momento eleitoral, vamos virar toda a organização para a questão eleitoral. Portanto, permanecem alguns órgãos de decisão, com certeza, mas é constituído e está constituído um gabinete eleitoral e este gabinete eleitoral tem a condução deste processo e depois temos a Comissão Política que trata das candidaturas sobretudo. Portanto, nós temos núcleos que vão fazer a recolha e o processamento da assinatura, das assinaturas para apoiar o Bloco Democrático. Nós estamos a preparar o sistema
de informação e comunicação para podermos agir na campanha com todos os produtos necessários, com a nossa própria mídia, fazer a reprodução dos nossos tempos de antena e tudo isto. Portanto, internamente o Bloco Democrático está a andar. Isto não significa que todas aquelas tarefas que sempre o Bloco fez, de apoio às causas sociais, de suporte à sociedade civil, de estar com a juventude, de emitir opinião sobre os problemas candentes, que efetivamente se faça. Portanto, não temos feito em muitas manifestações de rua, mas iniciamos já também de maneira um pouco mais modesta, a direção do Bloco, o próprio o presidente do Bloco Democrático, o Dr. Justino Pinto de Andrade, estivemos com a direção de Benguela, no Xongoroi, durante o fim de semana, dormimos lá, estivemos lá com vários setores, quer da administração, quer setores eclesiásticos, professores, portanto, padres, madres, enfim, tivemos vários contactos e fomos ver a realidade que vive aquele território, portanto, a nosso nível, não é? Nomeadamente as questões relacionadas com o fraco desenvolvimento económico no setor de várias potencialidades, como sabem, daquela região saía Sisal e em 1938 já o Sisal era o sétimo produto de exportação de Angola, 1938, e hoje não há Sisal nenhum, mas o que nos impressionou muito foi a degradação das condições de vida das pessoas, nomeadamente as condições de acesso à água. As pessoas não têm água potável, os rios ali é que funcionam e também os postos médicos que visitamos, que efetivamente têm carências de tudo e que, portanto, colocam as pessoas em situações muito difíceis. Outra pergunta de Franklin Francisco. O Bloco Democrático é um movimento intelectual ou uma força política que almeja de facto o poder? Não, é uma força política que almeja o poder. Portanto, como sabe, temos um bom grupo de intelectuais que... porque este país precisa de quê? Há um nível de descontentamento muito grande. Se não existir uma proposta política que seja superior ao nível de descontentamento, as coisas podem ir... Supondo que o nível de descontentamento é a água, nós temos de ter uma proposta política que seja o copo, não é? Se a proposta política for inferior à água, a água transborda. Portanto, é preciso que haja pensamento. Mas é evidente que uma força política tem que ter outras forças sociais. O Bloco Democrático tem sindicalistas, não é? E, portanto, ajuda uma política trabalhista do Bloco Democrático. O Bloco Democrático tem camponeses, o Bloco Democrático tem operários, portanto, o Bloco Democrático tem, efetivamente, todo o tipo de pessoas de acordo com a composição social de Angola. E também tem muitos desempregados, porque o desemprego é efetivamente maior na oposição do que no partido da situação. Aliás, essa pergunta é a mesma do Machado Mendes. Qual é a base de apoio em termos de militantes fixos do Bloco Democrático? Pode-se ou não concluir que o Bloco Democrático é apenas um partido urbano? E se é verdade, como fazer para, ele usa a palavra, evangelizar membros rurais e pouco letrados? Não é só um partido urbano. Muita gente diz que o Bloco tem muitos intelectuais, mas falta povo. Não, pronto, diz-se isso desde as origens da FPD, porque nas listas iniciais de 1992 nós tínhamos um conjunto de intelectuais que hoje estão aí espalhados pelas grandes instituições, digamos, do país, não é? E que se a democracia fosse efetiva naquela altura, essas pessoas eventualmente teriam outra posição política, não precisariam de passar agora para, digamos, a administração da situação. Muito bem, mas respondendo rapidamente, então, porque está mesmo a correr contra o tempo. Nós temos, efetivamente, pessoas em todos os setores. Portanto, se temos pessoas no CUNEN não temos só intelectuais. Se temos pessoas no Quanto Cubango, não temos só intelectuais. Portanto, o Bloco está espalhado por tudo isto e há pessoas que compreenderam os nossos objetivos. Nos contactos que temos tido, não é difícil explicar a política do Bloco Democrático como camponês. Se nós dissemos que apoiamos a agricultura, se nós dizemos que o desenvolvimento agrícola é fundamental para o país,
não é? E se nós temos propostas concretas para o seu desenvolvimento, se nós apresentamos um projeto em que a escola está mais perto do seu filho e não tão longe do seu filho, o camponês percebe esta política, o camponês adere à política do Bloco Democrático Social. Há uma questão que também do Machado Mendes, uma vez que o senhor já foi militante do MPLA e dizem que da extrema esquerda, que diferença ideológica há entre o Bloco Democrático e o MPLA? Não, bom, olha bem, o MPLA é um partido que degenerou completamente. Portanto, as propostas que o MPLA tinha em 1975 ou da sua formação, o seu programa mínimo, o seu programa maior, completamente degenerado. Neste momento, nós não precisamos de falar em propostas do MPLA. O que nós temos que analisar é a praxis política e a praxis social do MPLA. Temos que analisar os resultados da sua governação. Não é? O que ele pergunta é sobre a matriz ideológica, se há diferença ou não entre... Tem que haver, a ideologia não é uma coisa que está no ar, Fernando Mendes. A ideologia é algo que nós executamos na prática, é uma conduta, não é? E deixa-me de fazer uma grande diferença entre uma conduta de direita, que é do MPLA, e uma conduta de esquerda. Uma conduta de esquerda é uma conduta que analisa as causas dos problemas e age na base disso. Uma conduta de direita é aquela que quer ver consequências, não é? E, portanto, nós não estamos aí, nós temos uma ideologia completamente diferente do MPLA. Temos, digamos, aqueles anseios antigos que o MPLA tinha de criar produzir uma boa democratização do país, de resolver os problemas do povo, com certeza que todos nós estamos de acordo. Mas, falatório, temos todos. O MPLA já é um partido provado. E se eu saí do MPLA é porque eu percebi que a prática ia ser esta. Pode voltar ao MPLA? Não tem hipótese, não é? O MPLA não vai mudar nos próximos tempos tão rapidamente. O MPLA precisa agora de ter uma experiência na oposição, para ter um rejuvenescimento interno, não é? Nós temos uma proposta política sustentável, temos um partido com coerência política, é por aí que nós vamos. Muito bem. Há uma pergunta também do Joaquim Lunda. Ele gostaria de saber, Dr. Filomeno, se optassem por uma coligação, qual seria o partido ideal para o BD, o Bloco Democrático, associar-se? Não, nós quando falamos em coligação, nós estamos a falar com uma coligação de todos os partidos, o que é um bocado... Não quer se coligar especificamente com um partido, quer uma plataforma que una toda a oposição. O bom desejo seria isso. Mas há uma pergunta, diga-se, doutor. Agora, neste momento, nós temos conversas com vários partidos e, portanto, é uma decisão que não pode ser do Filomeno Vieira Lopes. Há uma pergunta dos órgãos de direção. Do Machado Mendes em relação a essa questão. No princípio dizia que a ideia era fazer uma coligação com todos os partidos, ou seja, uma plataforma comum, única, ampla, da oposição. E ele pergunta, e se não vencerem, tendo em conta aquilo que vocês dizem, tendo em conta uma fraude eleitoral, não seria anunciar a morte de quase toda a oposição? É a pergunta de Machado Mendes. Não, porque uma coligação não desfaz os partidos políticos, não é? Digamos que os partidos todos juntos, um desastre eleitoral não seria desastroso para todas as forças? Isto é uma conjectura. As pessoas podem fazer todas as conjecturas que quiserem, não é? Nós não estamos a lutar por isso. Nós estamos a lutar por uma vitória. Há uma pergunta de uma telespectadora, Maria Simão. Ela pergunta, fora do Bloco Democrático, existem ou não intelectuais? E os intelectuais que não são do Bloco Democrático, o que representam quantitativamente? Não, há intelectuais em todos os partidos, há intelectuais e muitos fora dos partidos políticos, e isto é que é saudável numa sociedade. Não é? A universidade tem criado muitos intelectuais. O grande problema é que, pronto, há pessoas com cursos, mas que não põem muitas vezes o intelecto a funcionar. Assim como há pessoas que conhecem o alfabeto, mas que podem ser analfabetos funcionais. E este é que é o grande problema, porque as pessoas limitam-se. As pessoas têm valores e têm potencial, mas por causa da situação política, não é? As pessoas não fazem desabrochar este potencial que há em si próprio. Portanto, e é isso, e a função da política, fundamentalmente, não é? É esta, é fazer desabrochar o potencial que as pessoas têm, criando o ambiente propício para isto. Vamos a três últimas questões. Esta que eu vou colocar agora de um telespectador, depois vamos duas outras que têm a ver com a atualidade. Queria ouvir brevemente os seus comentários. Tito Manuel, ele diz, o Dr. Filomeno Vieira Lopes
disse numa das suas intervenções, quando a realização de uma das eleições, que, primeiro, as eleições decorreram num ambiente de domínio absoluto das instituições por parte do partido da situação. Segundo, o controle sobre a situação determinou que as eleições apenas ocorressem quando o MPLA no poder já tivera criado as condições. No contexto atual, acha que o caso particular do Dr. Bernito Sousa pode influenciar uma possível vitória do MPLA? É a pergunta deste telespectador Tito Manuel. Pronto, em primeiro lugar, no passado o que existiu é que todos nós desejávamos que as eleições fossem mais cedo, mas que isto depois da guerra, não é? Mas que as coisas foram manipuladas para serem mas muito depois apenas. Muito depois da morte do Filipinho Galano Vítor. Quanto ao Bernito Sousa, se pode influenciar o quê? O processo eleitoral, os resultados das eleições. Claro que sim, porque reparem o seguinte, o Tribunal Constitucional defendeu que há vários órgãos de administração eleitoral. A lei eleitoral depois vem dizer que quem está na administração eleitoral não pode candidatar-se. E aqui é uma contradição. Sim, mas aqui nesse caso... E nós já vimos aqui que as bases de dados... Alguns juristas dizem que essa questão foi levada a fundo até os membros do Conselho da República, porque também têm um papel a exercer nessa questão da convocação das eleições, também deviam ser inelegíveis. E são membros da administração eleitoral, é preciso distinguir um ato qualquer de serem membros da administração eleitoral. Se administra efetivamente alguma coisa. Não é? Mas o que, portanto, eles são ouvidos, eles são meramente ouvidos. Os membros do Conselho da República são meramente ouvidos para o Presidente da República convocar as eleições. É isto que diz a lei. Sim, mas é que isto no caso do Ministro Bonito, que é um assunto também já ele está a fazer a administração destas bases. Nós temos que ter a segurança de que as pessoas que manipulam essas bases não sejam depois as pessoas que vão manipular as bases no Conselho Nacional Eleitoral, que vão também manipular no Tribunal Constitucional, porque isto dá muita bagunça. O Dr. Bernito Sousa é membro da CNE do Tribunal Constitucional? Não, não é membro, mas manda os seus funcionários fazer esse trabalho lá. Portanto, normalmente, o que nós temos do passado é que são as mesmas pessoas e, portanto, têm o conhecimento das bases e podem manipulá-las a seu belo prazer. O melhor que existe é que nós façamos auditoria e controlemos o processo. Sim, estamos a correr contra o tempo, mas eu vou pedir aos meus colegas da Regi desculpas, vamos roubar mais 5 minutos, porque há aqui muitas questões também que estão a chegar agora. O Gabriel Veloso Neto pergunta se o doutor arrepende-se do pacto que tinha feito com Savimbi, que lhe prometeu o cargo de ministro. É a pergunta do Gabriel Veloso Neto, mas isso é também uma novidade para mim, mas já tinha feito o pacto com o Savimbi nunca fez. Colocou-lhe prometeu o cargo de ministro. Nunca tive pacto nenhum com o Savimbi desse ponto de vista. Então o que é que o jornal N do MPLA, nas primeiras eleições, fez uma notícia que não era verdadeira, absolutamente falsa, que eu tinha estado no Miramar com o Dr. Savimbi, que a UNITA me tinha dado uma série de material, etc. Isso é absolutamente falso. Eu estive com o Dr. João Lourenço numa recepção na Embaixada do Brasil e como ele tinha responsabilidades sobre isso, eu disse disso. Ele pediu desculpas e eu disse, peço as desculpas publicamente no órgão que me caluniou. Eu estive com o Dr. Savimbi e é público quando a UNITA fez anos, acho que em 1994, e foi uma conversa de todos os partidos políticos. Nunca houve nenhum pacto de promessas de coisas. Portanto, isto é falso. Nunca lhe prometeram um cargo de ministro? Não, isto não tem qualquer tipo de fundamentação. É verdade que a UNITA, agora liderada pelo Dr. Samacova, financiou algum congresso do Bloco Democrático? Não, mas quem essas ideias vêm de onde? O Bloco Democrático é um partido de pobres, um partido que vivemos com o nosso salário, é um partido de proletários, de facto, de assalariados. Nós não temos dinheiro do Estado, não temos dinheiro de outros partidos, não temos dinheiro de instituições, é o nosso próprio salário. Portanto,
nesta fase até temos que estar limitados a isso. Por que é que acha que fazem-se esse tipo de questionamentos? Não, isto, digamos, esses questionamentos são para desvirtuar, digamos, as nossas bases eleitorais, para tirar força do Bloco Democrático e, sobretudo, para fazer provocações, não é? Agora, os partidos políticos atuais podem ter concertos, mas nós não temos qualquer tipo de financiamento de nenhum partido. Muito bem. Né? Nós esperemos que o Estado faça os financiamentos em tempo próprio. Muito bem. Há aqui há uma outra questão que também há um telespectador, João, que diz que quem realiza o processo eleitoral é a CNE, que elabora os cadernos eleitorais e o voto é presencial na presença dos delegados de lista, que depois levam às atas síntese. Eu acho que é um telespectador, ele diz apenas que é João que faz essa colocação por causa dos questionamentos que o doutor legitimamente faz, o que tem acontecido e o que já está a anunciar é que não vai haver fotocópias para os fiscais levarem as atas e poderem fazer o confronto. E grande parte das atas não foram efetivamente levadas pelos fiscais, não é? Houve muita barafunda em 2012. Nós temos que assegurar então, desta vez, não é, que todos tenhamos as atas, não é verdade, e que possamos fazer a contagem, não é? E que hajam contagens paralelas. Portanto, isto é saudável e vamos lutar para que aconteça. Portanto, se não acontecer isto, que tem acontecido em outros lados, então, naturalmente, que a fraude se concretize. Duas últimas perguntas. Uma tem a ver com a questão recente, a polémica sobre o aborto. Qual é a posição do Bloco em relação a esta matéria? Acha que é possível chegar-se aqui a uma solução de consenso que agrade todas as partes envolvidas nesta matéria? Eu penso que, e o Bloco pensa que a questão fundamental do Bloco é uma questão, digamos, dos cidadãos, não é? É uma questão que é da consciência, digamos, das pessoas, mas o grande problema político aqui é que esses assuntos têm que ser amplamente discutidos pela sociedade. Portanto, o que o Bloco Democrático entende é que é um assunto que não é de uma opinião do Bloco Democrático, não é isto que é relevante. O que é relevante aqui é que o assunto seja amplamente discutido, que haja um consenso em torno de como é que esta matéria deve ser tratada e depois ser aplicada em lei. Portanto, há matérias que são aplicadas que devem ter este tratamento político. E o grande erro do partido da situação, porque está habituado a impor e que vai buscar consultores, enfim, não é? Para fazerem códigos penais, não é? E depois dá nisso. Não é? Querem impor situações como outras matérias que eventualmente lá deviam ser mais discutidas. Não é? Por exemplo? Não estou a fazer agora coisa, mas há questões relacionadas com crime. O Código Penal é muito amplo e a discussão não foi suficiente. Muito bem, mas a última pergunta. O MPLA vai ter um novo candidato às eleições deste ano, João Lourenço, o presidente Gilberto Santos já não vai ser candidato. Como é que vê essa transição no MPLA? É uma transição porque o MPLA pensa que o candidato José Eduardo Santos tinha mais contras que prós no atual contexto, mas é uma transição no interior do MPLA que não vai significar uma transição do país, porque as pessoas estão a confundir esta transição no MPLA com uma transição no país e que, portanto, vai já haver aqui uma transição para a democracia no país, uma transição para o desenvolvimento. Isto não vai acontecer. Portanto, o candidato João Lourenço vai preservar os hábitos e costumes do MPLA. Pronto. Está-se então terminada esta entrevista com o Dr. Filomeno Vieira Lopes. Muito obrigado, por ter vindo conceder esta entrevista. Pensamos tê-lo depois no novo espaço que vamos criar, que é o Caminho das Eleições, que estamos ainda a discutir com os partidos, para depois então trazermos aqui os partidos para que possam, de sua justiça, falar dos seus programas eleitorais e dos seus programas de governo. Estaremos sempre disponíveis, é nosso interesse mandar a nossa mensagem ao eleitorado para que o eleitorado possa então, em função disso, reagir. Muito bem, então está-se terminado o especial Zimbo desta semana. Muito boa noite a todos, continuem com a TV Zimbo. Boa noite. O especial Zimbo é patrocinado pelo BCI.
cerveja que nos faz ter sede de vencer. Tigra, a cerveja com garra. Podemos começar? Estamos prontos? Ok, olha para a câmara. Isso mesmo. Que confiança. Sabes dar uns toques? Manda carga.